Bom dia, queridos irmãos. Eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional diário. O tema do nosso devocional de hoje é o Monte da Transfiguração e o nosso texto está lá em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura do primeiro versículo que diz assim as Sagradas Escrituras. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Esse é um monte conhecido como Monte da Transfiguração, um monte muito especial aqui na trajetória do ministério do Senhor Jesus, que impactou profundamente os seus discípulos. E quando a gente pensa nesse encontro maravilhoso, a gente pode imaginar alguns encontros pessoais, seletivos, né, e exclusivos, em que somos chamados para participar de um grupo seleto, particular, ali para uma entrevista na intimidade de alguém, num momento especial da vida de alguém. É mais ou menos isso, claro, salvo as devidas proporções. Também, geralmente, esses encontros marcam a vida das pessoas, as nossas vidas, de forma, se não para sempre, por um bom tempo, não é verdade? Eu quero falar, então, justamente desse encontro maravilhoso dos 3 discípulos com o Senhor Jesus e mais alguns personagens bíblicos conhecidos que realmente, de fato, se tornou, assim, um momento especial na vida desses discípulos. Quando nós olhamos aqui para o texto, versículo 1, perceba que nós temos Pedro, Tiago e João, né? Eles aqui vão ter essa experiência maravilhosa. Do grupo de 12 discípulos, o Senhor, então, tem um grupo ali dos mais próximos, mais íntimos dele, e ele escolheu para esse grupo, né, mais seleto, exclusivo, dentro de um grupo já super seleto, 3. Pedro, Tiago e João. Lembrando que Tiago e João são irmãos, né? É por isso que a Bíblia chama de que há amigo mais chegado que um irmão, não é verdade? E também nós entendemos isso como, chamamos isso também como aquele ciclo mais íntimo de amizade. Dos 12, o Senhor Jesus tinha 3 mais íntimos com ele que podiam participaram de momentos únicos, né, nas suas vidas com o Senhor Jesus, tá bom? Ter alguém com compartilhar e desabafar é algo muito importante, é algo muito necessário, sobretudo nos dias atuais, né, de grandes movimentações, grandes mudanças e a rapidez que as coisas acontecem. É necessário você ter alguém íntimo que você possa confidenciar, desabafar, abrir seu coração, ter alguém para orar junto, isso que é verdade, né? Bem, a Bíblia também chama isso de ajudai-vos uns aos outros, né? Isso é muito importante. E aí, chegamos no versículo 2, onde de fato acontece a transfiguração do Senhor Jesus, e Mateus 17, versículo 2 diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O texto paralelo a esse, em Lucas e Marcos, é interessante que tem uns adendos, uns acréscimos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não precisa ir até lá, vou apenas mencionar. Por exemplo, o evangelista Lucas relata que a transfiguração se deu enquanto o Senhor Jesus orava. Olha que detalhe importante esse daqui. Por quê? Porque a oração nos leva para mais perto de Deus, não é verdade? Que é o Pai das luzes, e a sua luz dissipa as trevas em nossa mente, em nosso coração, trazendo à luz, né, refrigério para a nossa vida. Essa é a bênção dos que oram a presença gloriosa de Deus. E o rosto, o texto diz, o rosto e as vestes do Senhor se transfiguraram. Que visão, que glória é essa aqui? Os 3 estavam podendo ver Jesus Cristo como ele realmente é, o Rei da Glória. Esta visão é simplesmente extraordinária. Aliás, depois leia Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 18, quando nós temos a figura e a visão do Senhor Jesus vindo em poder e glória, como ele realmente é, né?
antes de ter se humilhado e tomado a forma humana. Apocalipse 1, versículos 12 a 18, nos dá a real visão de como o Senhor Jesus é, em real visão de como ele é em sua glória. Mas no versículo 3, nós temos aí a aparição, a presença de Moisés e Elias, duas figuras emblemáticas do Tanar, né, do Antigo Testamento, que vieram marcar a presença nesse momento glorioso já por si. Olha só, o texto diz: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha que experiência, né? Para os 3 discípulos. De acordo com Lucas também, né, 9:31, Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da sua morte. Uau! Encorajando e consolando o Senhor para a sua missão, salvar a mim e a você, salvar ao homem do pecado, ou seja, resgatar a humanidade caída. Todos aqueles que caíram e querem levantar, pode olhar para Jesus, que veio nos resgatar, nos colocar em pé, na presença de Deus, nos dar perdão dos pecados e uma nova natureza. Consolação como palavra bendita é o que nós precisamos ter nas nossas vidas. Quem você pode consolar hoje? Que palavras boas de edificação você tem para as pessoas hoje? Pessoas que talvez estão passando uma situação mais difícil que a sua. Nós estamos passando por esse momento difícil na humanidade, do Covid-19. E qual palavra você tem de ânimo, visto que as manchetes na televisão, nos jornais, é de desgraça, é de tristeza, é de pânico, é de medo, é com o propósito de assustar as pessoas. Que palavra você tem hoje para as pessoas da sua família, da sua casa, pessoas com quem você trabalha, que estão passando por essa mesma adversidade? Que palavra de consolação e de edificação você tem para hoje? Isso é muito importante. E aí nós temos a presença de Elias e Moisés. Elias, o profeta do fogo, Moisés, o libertador da nação de Israel. E eles estavam ali com o Senhor. Mas olha só que nós percebemos nesse lugar, é um lugar de bênção, é um lugar abençoado. Acompanhe comigo o versículo 4 de Mateus 17, que diz: e Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Perceba que a alegria do lugar abençoado é tão contagiante, é tão maravilhoso, que Pedro não se preocupa com ele mesmo, e nem com Tiago, e nem com João. O importante é mantermos essas pessoas que são uma bênção junto a nós, próximo de nós, no nosso meio, né? Perceba então também que a manifestação gloriosa de Deus nos leva a um ápice de gozo, tá bom? Alegria ao ponto de não discernirmos bem o momento e muito menos o que fazer em situações como essa, né? Essa fala de Pedro reflete bem isso. São como visitações maravilhosas que nos deixam de boca aberta. Quando Deus se manifesta de uma forma particular na sua vida, de uma forma especial na sua família, você pode contemplar esse ápice de alegria e às vezes você fica, meu Deus, o que dizer numa hora dessa, né? Tanto é verdade que Pedro quer construir aqui 3 cabanas no Monte da Transfiguração e viver ali, ficar ali para sempre, com Cristo transfigurado, com o grande legislador Moisés e com a grande figura, né, entre os profetas, que foi o profeta Elias, tá certo? É interessante que Marcos 9:33 registra o seguinte acerca de Pedro: não sabendo o que dizia. Mas olha, é melhor dizer aquilo que vem ao seu coração e que sai pela sua boca de alegria do que ser um pessimista, não é verdade? É melhor ser uma pessoa ingênua, mas contagiada pela alegria, do que ser um pessimista diante de uma manifestação maravilhosa da graça, do poder e do amor de Deus. Bem, às vezes estamos tão felizes diante do Deus eterno que, de fato, não sabemos o que dizer. Então, como disse o grande evangelista Moody, quando acontecer essas coisas, tire o chapéu.
né, e adore, tá certo? Esse é o conselho do D.L. Moody. Bem, no versículo 5, nós temos a declaração de amor do Pai. Olha que coisa especial. É um momento glorioso, com a presença do Filho, do Pai, dos discípulos, de Moisés, né? Avino Malkeino, né? O nosso Pai, né? Que é o grande instrutor de Israel, como um pai mesmo, como é chamado, dito em hebraico. Tá certo? Mas, olha só, a manifestação do Pai é algo particular. Mateus 17, 5 diz: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Olha aí a orientação do próprio Deus, né? O Deus eterno. Aqui, irmãos, isso que nós estamos acompanhando, lendo, né? É aquilo que é chamado, né, pelos estudiosos de Shekhinah, ou seja, a manifestação da presença de Deus, também dito como uma teofania, mas aqui não uma teofania limitada na aparência humana, não, a teofania da manifestação da glória de Deus. Agora é o Pai que vem aqui encorajar e confortar o Filho amado. Cabe aqui uma aplicação. Você é pai? Você é mãe? Será que não é hora de você confortar o seu filho? Confortar a sua filha? Estender as mãos que ajudam a colocar de pé? Ou os braços que socorrem no momento de necessidade? Ou, como nós não estamos podendo, né, abraçar, beijar, carregar, talvez é hora de usar as palavras certas para elevar espiritualmente a vida das pessoas que nós amamos. A quem todos devem ouvir. Essa é uma referência que está lá em Deuteronômio. O Senhor disse a Moisés que ele levantaria um profeta semelhante a ele e que todos iriam ouvir. E esse profeta é o seu próprio filho, o Senhor Jesus. Tá bom? Bem, o que nós encontramos agora no versículo 6 é o resultado da manifestação de Deus, da Shekhinah. Acompanhe comigo aí, Mateus capítulo 17, versículo 6, que diz: E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Também não era para menos, né? Uma manifestação dessas, né? Tão tremenda essa manifestação. A pergunta é: o que você faria uma experiência dessa? O mesmo, é claro, você se prostraria diante dos pés do Senhor, né? Para adorá-lo, para reconhecer quem ele é e que ele está se revelando a você naquele momento. Isso aqui, irmãos, é daquilo que nós chamamos da experiência íntima, pessoal, intransferível de cada um que teve a sua fé depositada em Cristo, né? Da sua experiência de salvação com o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Às vezes é indescritível em palavras, porque as sensações, as emoções, tudo aquilo que afeta as entranhas, né, que vai mexendo com você por dentro, a sua mente começa a ser tomada, né, pela presença do Senhor, e você então se prostra e adora, né? Mais uma vez a ênfase está aqui, tá certo? Então, com certeza, você faria o mesmo, você adoraria aquele que é o Rei da Glória, que é o seu Senhor, o seu Salvador. Bem, e aí nesses momentos, né, de grande efusão, né, de sentimentos, com alegria, com gozo, com adoração, que o Senhor toca os discípulos. O toque de Jesus é algo maravilhoso, como nós vemos nas páginas dos evangelhos, a manifestação de graça, de amor, de misericórdia, de compaixão de Jesus, tocando os enfermos, tocando os necessitados, socorrendo os aflitos, é algo maravilhoso. Então, acompanhe comigo, Mateus 17, versículos 7 a 8, que nós lemos assim: E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Olha só que interessante. Jesus nos toca e nos põe de pé em sua presença.
Foi isso que ele fez, ele aproximou-se, né, deles e tocou-lhes e disse: levantai-vos. Porque a presença de Deus, o toque do Senhor Jesus nos coloca de pé. E uma outra coisa maravilhosa acontece: o medo sai, o medo é lançado fora. Então, voltando aqui, quando o Senhor Jesus nos toca e nos põe de pé em sua presença, olha só, essa é a maravilhosa graça do Evangelho. Quando anunciamos o Evangelho, as boas novas de Cristo, é nesse objetivo. É o resgate do homem caído, da humanidade sem esperança, do homem desiludido, ou daquele que reconhece que, por mais que seja capaz, por mais que tenha recursos, a manifestação da presença de Deus coloca todos de joelhos. E é a sua graça, é o seu amor, é a sua misericórdia que coloca o homem mais capaz, com os maiores recursos, é Deus que coloca esses e todos os outros em pé e lança fora os temores e os medos. Então, o Senhor Jesus, quando ele se manifestou assim para os discípulos, a Bíblia expressamente quer dizer: o Deus que nos toca, que levanta o caído, que estende a mão ao aflito. A verdade dessa passagem é que ninguém pode ver a Jesus em sua glória e continuar a mesma pessoa. Cada encontro com Jesus é uma transformação de glória em glória. É uma experiência de vida para você socorrer outras pessoas, muitas vezes. Mas para você ser socorrido primeiramente, tá bom? Muito menos em pé em sua santa presença. Olha que interessante isso. O Senhor nos coloca em pé na sua presença, mas com o coração de adorador, com a mente encurvada, né? Reconhecendo quem Ele é. Isso é muito importante a gente destacar. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Filipenses, acompanhe comigo, Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, olha só o que a Bíblia vai dizer. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é maravilhoso isso? Todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse texto fala justamente sobre essa maravilhosa esse maravilhoso momento da história em que isso vai acontecer. E eu creio que está próximo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para finalizar, a Bíblia diz, então, no versículo 9 de Mateus 17, a ordem de Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Bom, quando a gente pensa aqui nessa passagem, nesse final aqui que nós estamos lendo, nós podemos tirar 3 lições da transfiguração do Senhor para com seus discípulos lá no monte em que eles subiram. Vamos lá. Primeiro, o Senhor Jesus é Deus, que se fez conhecer aos seus discípulos. Ele se apresenta a você e a mim como o Rei da Glória. Reconheça isso. Ele é o Rei da Glória. E como tal, merece a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa honra, o nosso louvor e o nosso serviço. Segundo, por isso devemos servi-lo em obediência e amor. Nada que fizermos a Ele alcançará o que Ele fez por nós, mas devemos fazê-lo porque isso agrada a Ele. Faça o que está ao seu alcance, faça o que você pode, mas faça para a glória de Deus, alcançando as vidas para Jesus, sendo uma bênção nas mãos dele. E por último, ainda não somos o que havemos de ser, mas um dia, assim como Ele é, o veremos e seremos. Já parou para pensar nisso? Assim como Ele se manifestou em glória aos seus discípulos, Ele há de nos glorificar. Assim como Ele ressuscitou com o corpo glorificado, Ele há de nos dar um corpo glorificado. Para sempre estaremos com Ele, no poder da sua glória, servindo, adorando para todos sempre. E isso será maravilhoso,
porque nós teremos o corpo natural revestido de um corpo glorioso, né? Incorruptível, não mais sujeito à morte, ao pânico, a essas coisas que têm assolado o mundo. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.